aparece. Se eu for o computador aqui, aparece. Bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um dia do nosso retiro espiritual. O retiro espiritual, ele, quanto mais dias passa, mais ele fica mais intenso, tá, gente? Mas vocês vão percebendo as mudanças, as agitações mentais. Então, é normal, viu? Ontem, por exemplo, eu estava numa agitação mental e também numa falta de energia que eu acho que foi produzida pela lua nova, né? Inclusive, eu coloquei um post no Instagram falando sobre os efeitos da lua, né, em relação à nossa energia. Então, ontem para mim foi uma experiência bem marcante nesse sentido, né? Eu realmente senti a influência lunar. Inclusive, até na questão de algumas indicações que eu mesmo passei e eu não cumpri, né? De falar menos, por exemplo, né? Essa fase da lua nova, né? O indicado é que você tenha mais atenção à meditação, relaxamento, durma mais, né? Procure falar menos. Às vezes você falar menos lhe ajuda a você evitar cada situação que é incrível. Então, às vezes é melhor não falar nada, ouvir, né? Saber o que é que o outro tem a dizer e simplesmente relaxar naquilo que o outro falou. Às vezes é bem difícil, né? Para mim, às vezes é impossível. Mas a gente está aqui no caminho, né? Estamos todos trilhando esse caminho. Então, estamos conhecendo, descobrindo as possibilidades, né? Então, é algo que demanda tempo, demanda esforço e ajuda coletiva, né? Estou muito feliz também com o feedback que eu tenho recebido de vocês. Isso tem me mantido cada vez mais animado em estar aqui com vocês todos os dias, né? Então, entendam que esse retiro é nosso, né? Ele é feito pela participação de todos vocês e do coletivo, né? Não é algo que só acontece pela minha vontade, acontece pelo retorno que eu recebo de vocês e por estarmos unidos nessa sanga, né? Nesse grupo, nesse grupo que está mantendo um padrão energético, um padrão mental, um padrão de vibração, que é essa a nossa intenção, né? Acolhermos, sentir que tem alguém lá do outro lado praticando e caminhando com a gente no mesmo caminho, né? O caminho do meio, o tão difícil caminho do meio, gente. Às vezes, às vezes as pessoas acham, você está indo para um caminho fácil, né? Um caminho do relaxamento, um caminho da meditação, é um caminho que não tem problema. Que nada, é o problema, é o caminho talvez o mais difícil, porque você fica num caminho onde você consegue ver todas as outras possibilidades. As outras possibilidades elas te trazem alienação, então muitas vezes elas escondem o sofrimento, né? Elas tapeiam, maquiam o sofrimento. E aí quando você vai para o caminho do meio, não, o seu caminho do meio você lida com o sofrimento diretamente. Você tá ali, ó, de cara com o seu sofrimento. Você vai andando com ele e do lado. Pode até perceber algumas coisas, mas você vai ter que lidar com ele, né? Você vai ter que caminhar junto para poder ir além, né? Ir adiante. E reconhecer que faz parte, né? O sofrimento faz parte da nossa constituição como seres humanos. Nascemos já em meio ao sofrimento e vamos embora também nesse mesmo princípio, né? Aí vai ter nuances, né, desse sofrimento. Vai ter sofrimentos que são mais intensos em alguns momentos da vida, há momentos que são sofrimentos mais leves, mas a raiz do sofrimento é sempre o mesmo. E geralmente gira em torno do apego à vida, do apego aos amigos, à família, do apego aos bens materiais e do medo. O medo também é outra causa de sofrimento terrível, né? Então, quando a gente vai trilhar esse caminho, né? Quando a gente escolhe trilhar esse caminho, que vocês estão escolhendo junto comigo, a gente vai junto lidando com isso, né? A gente não vai eliminar o sofrimento. Na verdade, a gente vai aprender a lidar com ele, né? A gente vai entender a intensidade dos momentos e nos entender diante disso. Então, para iniciar a nossa prática, eu tinha postado no meus stories a meditação Metta Bhavana, que é uma meditação budista
E é uma meditação super importante, para mim me ajudou muito em momentos que eu estava em total sofrimento. Então, eu acho que é uma meditação que nos ajuda, né? Eu sinto que para os próximos dias a gente vai precisar de muita metabhavana. Inclusive, a gente fazer metabhavana para aquelas pessoas que a gente está desenvolvendo alguma raiva, algum ódio, por conta da incompetência política, por conta de qualquer situação que venha a estar lhe trazendo sofrimento. Então, faz metabhavana, experimenta fazer metabhavana para aquela figura que está lhe despertando os piores sentimentos. É sério, gente. É difícil, é muito difícil. Mas você vai ver que isso vai trazer um resultado para você. E num campo sutil, traz um resultado para essa pessoa também. Então, e o momento pede isso, né, gente? A gente não pode ficar só alimentando os pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de raiva, de frustração, de medo. A gente tem que sair desse campo para ir para um campo de iluminação mesmo, de você estar lúcido do que você está pensando, está fazendo, está agindo, para não cair em outras ciladas, né? Por exemplo, numa doença, outra, né? Pode ser uma doença psíquica e acabar numa medicação ou algo do tipo. Mas, lógico, se precisar, vai ter que recorrer a esse tipo de recurso, né? Mas enquanto você não está, vamos tentar evitar, vamos tentar manter a nossa saúde mental para que a gente consiga passar por isso de uma forma mais tranquila. Então, a meditação metabhavana, elas são algumas estrofes, né? E a gente vai repetir essas estrofes. Inicialmente, eu quero que a gente repita para nós mesmos, porque eu acho que quando a gente faz essa mudança interna, a gente consegue provocar a mudança externa. Então, a gente vai fazer algumas vezes para nós mesmos, né? E depois a gente vai continuar fazendo, repetindo o metabhavana, mentalizando outras pessoas, outros nomes, sejam familiares, sejam amigos, sejam desconhecidos, sejam personalidades da política, enfim, pessoas que você sinta que está precisando fazer esse momento, né, de transformação interna dos seus pensamentos e da sua energia. E com a emergente, né? Quando a gente muda aqui, a gente muda do outro, viu, gente? Podem acreditar. Então, ó, inicialmente, que eu seja feliz. Então, vamos repetir todo mundo junto. Que eu seja feliz. Que eu supere o sofrimento. Que eu supere o sofrimento. Que eu encontre as causas da felicidade. Que eu encontre as causas da felicidade. Que eu supere as causas do sofrimento. Que eu supere as causas do sofrimento. Que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento. Que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento. Que eu veja tudo com lucidez instantânea. Que eu veja tudo com lucidez instantânea. Que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres. Que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres. Que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Aí eu vou repetir e vocês podem repetir mentalmente, podem repetir falando. E aí, sempre ainda nessa intenção do eu, tá? A gente vai repetir várias vezes. Primeiro, a gente desejando isso para nós mesmos. Que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento,
que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de minha felicidade e alegria, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de minha felicidade e alegria, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de minha alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de minha felicidade e alegria, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a razão de minha alegria e felicidade, que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu encontre as causas da felicidade, que eu supere as causas do sofrimento, que eu atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que eu veja tudo com lucidez instantânea, que eu gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que eu encontre nisso a minha razão de felicidade e alegria. Agora eu vou repetir, vocês vão mentalizar aí, se quiserem repetir também repitam. Mas agora você vai colocar outra pessoa. Eu vou dizer que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade. Aí nesse espaço do que e a outro resto da frase, você encaixa aquela pessoa que você acha que precisa colocar nesse momento. Vamos lá? Que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Mais uma vez, outra pessoa, que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Novamente, outra pessoa, gente, que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Se você quiser manter alguém que você acha que precisa mais, você mantém, tá? Que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade,
que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que seja tudo com lucidez, veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade, que seja feliz, que supere o sofrimento, que encontre as causas da felicidade, que supere as causas do sofrimento, que atinja a liberação de todo karma e sofrimento, que veja tudo com lucidez instantânea, que gere a capacidade de trazer benefícios para todos os seres, que encontre nisso a razão de sua alegria e felicidade. Respira. Imagina essa compaixão brotando do seu ser, uma energia que surge do seu coração e que se espalha por todo o seu corpo, movimentando essa energia e o desejo de que todos os seres sejam felizes, de que todos estejam livres do sofrimento. A gente vai iniciar agora uma leitura de um texto, né? Esse texto que eu vou trazer para vocês é um texto sobre meditação, né? Pema Chodron, que é uma meditadora incrível, é uma monja budista. E o nome desse livro é Quando Tudo Se Desfaz. É um livro incrível, assim, importantíssimo de você ter nas suas leituras durante esse período. Esse livro aqui ele vai falar muito sobre as nossas certezas, né? E quando essas certezas elas se diluem, né? Como se fosse um castelinho de areia. Imagina a criança, ela cria aquele castelinho tão lindo, maravilhoso, né? Ela quer permanecer com aquele castelo, mas a qualquer momento vem a onda e desfaz todo o trabalho que ela realizou. Ela pode sofrer, né, com aquilo, ela pode, nossa, tanto tempo que perdi criando um castelinho de areia. Mas ela pode simplesmente se alegrar pela possibilidade, achar divertido e reconstruir um novo castelo, né? Então é essa posição da mente que a gente tem que procurar criar, né? Como é que a gente vê as coisas? Se a gente realmente só vai ver o lado negativo dessa situação que a gente está vivendo, e como é que a gente se reconstrói, né? Depois que isso tudo passar. Então, uma das questões que eu tenho visto que tem preocupado muitas pessoas e também me preocupa, né, é a questão da solidão. Então, a gente sabe que muitas pessoas elas estão em estado de solidão nas suas casas, né? Elas não estão em quarentena acompanhadas, né? Elas não têm a companhia da família, não têm a companhia dos amigos, não têm a companhia de pessoas que possam estar dando algum suporte. Então, isso é uma realidade, né? E uma realidade que muitas pessoas devem estar passando nesse momento. Não, e nesse livro, né, no capítulo 9, ela vai falar de uma possibilidade para a solidão, porque a solidão, como ela mesma comenta, é algo inerente da nossa vida, né? Nascemos sozinhos. E aí ela vai falar de um tipo de solidão que é a solidão refrescante, que é uma solidão que a gente pode modular
de forma que possa ser mais benéfica, né? Nesse momento que a gente está em casa, sem poder sair. E até ela fala aqui, eu vou ler um pouco para vocês. Normalmente vemos a solidão como um inimigo. A melancolia não é algo que escolhemos convidar. Ela é inquieta, fértil, ardente, pelo desejo de escapar e encontrar alguma coisa ou alguém que nos faça companhia. Quando conseguimos repousar no caminho do meio, começamos a ter um relacionamento não ameaçador com a solidão. Uma solidão relaxante e refrescante, que transforma radicalmente nossos amedrontados padrões habituais. E, geralmente a gente fica com muito medo, né, de ficar só. Então, a nossa cultura, né, esses dias eu estava dando aula para criança, né, e numa das músicas estava reforçando a ideia de você contrair um compromisso amoroso, né, e justamente nessa questão, né, já alimentando o medo, né, de ficar só. Não, eu vou ficar só, né, eu tenho que ter alguém na minha vida para estar ali junto e tal. Mas a gente esquece de que a gente passa muito tempo só, né, na verdade. E esse tempo que a gente passa só, a gente tem que produzir uma boa companhia, né? A gente tem que alimentar essa boa companhia em nós mesmos, né? Criar um amigo, né? Ser amigo de nós mesmos, né? Até de forma que a gente se sinta bem quando a gente está sozinho. Se a gente não precisar de outra pessoa, né? Para estar alimentando a energia do bem-estar e de outras questões, né? A meditação, né, nas palavras da Pema Chodron, ela nos fornece um método para nos treinar no caminho do meio, para estarmos exatamente ali, naquele lugar. Somos encorajados a não julgar o que surge em nossa mente. Na verdade, somos encorajados a nem mesmo agarrar qualquer coisa que surge em nossa mente. Reconhecemos simplesmente como pensando, aquilo que normalmente chamamos de bom ou mal, sem julgamento, gente. Aparece um pensamento na nossa mente, não julga, observa. Isso já é um processo de meditação. Você está ali presente, reconhecendo aquilo que a sua mente está produzindo. E aí ela vai falar, sem todo o drama habitual, porque a gente cria um drama, né? A gente inventa dramas, a gente reconhece uma coisa de como boa, aí lá cria uma história enorme, porque aquela coisa justificando a bondade daquela situação. Aí aparece uma coisa que a gente julga que é negativa, a gente cria outra história maior ainda e ainda sai falando para os outros que aquela situação é negativa, né? E cria todo o drama, e faz expressões, né? E chora. Enfim, é uma forma que a gente tem, né? De lidar com os nossos pensamentos. Agora a gente não julgar, sabe? A gente lidar de forma... Observa o que é que surge, sem criar muitos... Que isso, às vezes, é a dificuldade de você permanecer sozinho. É a forma como você lida com as situações, é com a sua mente. Então, somos instruídos a permitir que os pensamentos venham e se dissolvam. Aliás, na meditação, somos instruídos a permitir que os pensamentos venham e se dissolvam, como se estivéssemos tocando em uma bolha com uma pena. Essa disciplina direta nos leva a parar de lutar e a descobrir uma disposição nova e imparcial. Então, na meditação, a gente vai trazer essa qualidade, né? Como se as coisas não ganhassem tanta solidez, né? Aquilo que eu acho de alguém ou uma ideia que eu tenho momentânea, ela não tem a menor solidez, ela pode se desfazer e pode se reconstruir de outra forma, como o castelinho de areia que eu comentei. Então, normalmente, vemos a solidão como um inimigo. A melancolia não é algo que escolhemos convidar. Ela é inquieta, fértil e ardente, como ela já tinha comentado. E quando conseguimos repousar no caminho do meio, começamos a ter um relacionamento não ameaçador com a solidão. Existem 6 atitudes para descrever esse tipo de solidão refrescante. Desejar menos, contentar-se, evitar a atividade desnecessária, ter total disciplina e não vagar pelo mundo do desejo, não buscando segurança nos pensamentos discursivos. Naqueles pensamentos agitados, a gente às vezes quer buscar segurança naquilo. Então ela comenta aqui que desejar menos é a disposição para estar solitário.
sem buscar uma solução. Quando tudo em nós anseia por algo que nos anime e mude nosso estado de espírito. Praticar esse tipo de solidão é uma forma de espalhar sementes para que a inquietação fundamental diminua. Na meditação, por exemplo, cada vez que rotulamos pensando, em vez de ficar interminavelmente às voltas em nossos próprios pensamentos, estamos apenas treinando estar exatamente ali, sem dissociação. Então, quando a gente está parado, que é difícil, né, ficar parado por muito tempo, a gente está treinando para lidar com a solidão. Olha aí que chave preciosa. Olha que quanta coisa a gente diminui na nossa vida se a gente lida com a solidão. Quanto recurso a gente deixa de usar. Não conseguimos fazer isso agora, na medida que não estamos dispostos a fazê-lo ontem, anteontem ou na semana passada, ou no ano passado. Mas após praticarmos o desejar menos com persistência e coerência, alguma coisa muda. Temos menos desejo, no sentido de sermos menos solidamente seduzidos por nossa história importantíssima, né? Que é a nossa história. Assim, o caminho do guerreiro consiste em, diante da intensa solidão, conseguir sentar com essa inquietação durante 1 minuto e meio. Enquanto que no dia anterior era impossível estar com ela durante 1 único segundo. Esse é o caminho da coragem. Quanto menos nos dispersarmos e enlouquecemos, mais saborearemos a satisfação da solidão refrescante. Como dizia frequentemente o mestre Zen, é possível ser solitário e não se sentir devastado por isso. O segundo passo da solidão refrescante é o contentar-se. É o segundo tipo de solidão. Quando não temos nada a perder. Nada temos a perder, a não ser nosso forte condicionamento para achar que temos muito a perder. Essa sensação tem suas raízes no medo. Medo da solidão, da mudança. Eu já tive muito medo de mudança. Eu acho que ainda tenho um pouco. Mas estou trabalhando. De tudo que não pode ser solucionado. Medo da não existência. A esperança de evitar esses sentimentos e o medo de não consegui-lo tornam-se nossos pontos de referência. Então, repetindo, a esperança de evitar esses sentimentos e o medo de não consegui-lo tornam-se nossos pontos de referência. Então, a gente acaba tornando o medo uma referência para a nossa vida. Contentamento é sinônimo de solidão tranquila, de acomodar-se na solidão refrescante. É lindo esse termo, né? Solidão refrescante. Desistir de acreditar que somos capazes de fugir de nossa solidão não vai nos trazer algum tipo de felicidade, alegria, bem-estar, coragem ou força duradouras. Normalmente precisamos desistir dessa crença 1 bilhão de vezes, mais uma vez fazendo amizade com nossos sobressaltos e medos, repetindo a mesma coisa milhões de vezes, conscientemente. Então, sem que saibamos como, alguma coisa começa a mudar. Podemos ser simplesmente solitários. Podemos ser simplesmente solitários, sem alternativas, satisfeitos por estarmos exatamente ali, na qualidade e textura do que está acontecendo. Inclusive, né, existe retiros fechados onde as pessoas ficam sozinhas, né? E várias tradições elas têm essa possibilidade, você fica sozinho, meditando e sem contato, né? Retiros em silêncio, onde você não fala e fica mantendo só uma prática de meditação, né? Práticas onde você vai manter esse contato interior e que é super interessante. Eu nunca fiz, mas tenho muita vontade de fazer. Pode ser uma proposta, né, Cal, para o retiro? Convidar as pessoas para a gente ficar um dia em silêncio e no dia seguinte a gente compartilhar como é que foi essa experiência. Adorei, Davi, genial. Vamos fazer um dia de retiro em silêncio, tá? Se preparem, vai ser mais pra frente. Então, o terceiro, né? A terceira forma, né? Dessa solidão refrescante. Evitar a atividade desnecessária. É o terceiro tipo de solidão. Quando estamos solitários de um modo intenso, procuramos algo que nos salve.
procuramos uma saída. Temos esse desagradável sentimento que chamamos de solidão e nossa mente simplesmente se descontrola, tentando encontrar alguma companhia que nos livre do desespero. Essa é a chamada atividade desnecessária, uma maneira de nos mantermos ocupados para não termos de sentir nenhuma dor. E aí? Bem para repensar, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Né? A gente está se ocupando para se esconder da dor. Então, outro componente da solidão refrescante é a disciplina total, que relaciona-se com estarmos dispostos a voltar a cada momento. Vocês voltarem nesse horário comigo é um momento de disciplina. Vocês estão disciplinando a mente de vocês, o corpo de vocês, a energia de vocês a um estado, a uma frequência, a uma energia. Então, quando vocês mantêm esse compromisso de às 7 da manhã meditar, às 9h30 fazer yoga, às 18h30 fazer yoga de novo, a gente está mantendo esse compromisso, a gente está mantendo uma disciplina. Você pode manter outra disciplina, obviamente, né, dentro do seu retiro. Então, o ideal é que você estipule como é essa disciplina que você está organizando, qual é o fim, qual é o foco dessa disciplina que você está organizando. A simplesmente voltar com suavidade para o momento presente. Essa é a solidão como disciplina total. Estamos dispostos a sentar quietos, apenas estando ali, sozinhos. Não precisamos cultivar especificamente esse tipo de solidão. Podemos apenas sentar quietos o bastante para perceber como as coisas realmente são. Somos fundamentalmente sós e não há nada, em lugar algum, em que possamos nos agarrar. Além do mais, isso não é um problema. Na verdade, isso nos permite finalmente descobrir uma maneira de ser totalmente desconstruídos. É forte, gente. Olha, trouxe mensagens fortes para a manhã de hoje. Então, a nossa quinta solidão refrescante. Não vagar pelo mundo do desejo. É uma outra maneira de descrever a solidão refrescante. Não vagar. Vagar pelo mundo do desejo envolve procurar alternativas, buscar algo que nos conforte. Comida, bebida, pessoas, assuntos, atividades na internet, notícias, vídeos aleatórios. A palavra desejo inclui aquela qualidade de vício que já mencionamos. Nossa tendência é nos apegarmos a algo porque queremos encontrar uma maneira de deixar tudo bem. Isso decorre de nunca termos crescido. Ainda queremos ir para casa, abrir a geladeira e encontrá-la cheia de nossas guloseimas favoritas. Quando a situação fica difícil, queremos gritar: "Mamãe!" À medida que continuamos no caminho, porém, deixamos nossa casa e nos tornamos desabrigados. Não vagar pelo mundo do desejo tem a ver com relacionar-se diretamente com as situações, do modo como são. A solidão não é um problema, não é algo que precisa ser resolvido. E o mesmo é verdadeiro para qualquer outra experiência que possamos ter. Então, vou repetir aqui. A solidão não é um problema, não é algo que precisa ser resolvido. E o mesmo é verdadeiro para qualquer outra experiência que possamos ter. Então, as nossas experiências, elas não são problemas, elas são inerentes à nossa condição de seres humanos. Então, a gente também tem que aprender a lidar com as emoções, né? A gente tem que cultivar essa mente estável diante das emoções que o nosso corpo produz, que a nossa mente produz. O sexto item da nossa solidão refrescante, que a gente vai cultivar, né? Não buscar segurança nos pensamentos discursivos é outro aspecto da solidão refrescante. Puxar o nosso tapete, a festa acabou, desta vez não temos saída. Ela está tirando a onda agora. Não buscamos nem mesmo a companhia de nossa constante conversa interior, aquele blá 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 que fica na cabeça, não busca essa alternativa, né? Não busca segurança nisso. Não buscamos na nossa conversa interior sobre como as coisas são ou não são, sobre se são ou não são, sobre como deveriam ou não deveriam ser, como poderiam ou não poderiam ser. Na solidão refrescante, não esperamos que nossa tagarelice interior
nos traga segurança. Então, a solidão refrescante, ela vai nos permitir olhar honestamente e sem agressão para a nossa própria mente. Gradualmente, podemos deixar de lado nossos ideais sobre quem achamos que deveríamos ser, quem achamos que queríamos ser, ou quem achamos que os outros acham que queríamos ou deveríamos ser. As tais das expectativas. A gente abandona as expectativas. Desistimos e apenas olhamos diretamente, com humor e compaixão. O humor é primordial nessa situação, porque a gente vai ter que lidar de uma forma mais carinhosa conosco, mesmo naquelas situações mais difíceis. Na forma atrapalhada, que por vezes a gente às vezes acaba falando com a pessoa, né, agindo, às vezes é atrapalhado, né? Você não dormiu direito, tá irritado, acaba falando algo que não devia, e aí uma situação enorme acontece. Mas o humor tá em ver, e você olhar para aquilo e, nossa, eu nem precisava ter falado nisso, né? E meio que você dá um sorrir para aquilo, né? Entender que aquilo foi uma falha, mas que não foi algo que pode ser corrigido, né? E eu acho que é isso que é uma possibilidade de usar o humor, né? De você rir das possibilidades, dos problemas, dos defeitos, das questões que possam vir a aparecer, das dificuldades, né? Não é esse humor escrachado que a gente está vendo por aí. É uma forma humorada de lidar com as situações. De perceber que a gente erra, que a gente cai, que a gente tropeça, que a gente às vezes não tem habilidade para determinada... não tem como lidar com determinada situação, não tem a ferramenta para lidar com aquela situação. Então é isso. Desistimos e apenas olhamos diretamente com humor e compaixão para aquilo que somos. Então a solidão não representa mais ameaça e a melancolia deixa de ser punição. A solidão refrescante não nos fornece soluções e não nos dá um apoio. Ela nos desafia a entrar em um mundo onde não existe ponto de referência, sem polarizá-lo e sem cristalizá-lo. Esse processo é chamado caminho do meio, é o que a gente começou falando no início, né? A trilha sagrada do guerreiro, ou a trilha sagrada do guerreiro, ou a trilha do yogi, né? É este caminho do meio que eu tinha para falar hoje para vocês. É uma reflexão, né, que a gente tem que fazer, a gente pode fazer, e tentem levar isso para o seu dia, né? Tentem levar isso para a sua prática. E eu convido vocês para a gente fazer uns minutinhos de meditação silenciosa. Então, a meditação silenciosa a gente já fez outros dias aqui. Você pode usar uma almofada, pode trazer abaixo dos glúteos, alinha na coluna. Você olha para um ponto fixo no chão. Repousa as mãos sobre os joelhos. Mantém a atenção fixa nesse ponto. E os pensamentos que vierem, você simplesmente deixam ir. Desapega. Sem julgar esses pensamentos, você só observa. Observa a tela mental. Observa o que é que está passando. Observa que cada pensamento tem o seu começo, meio e fim. E quando termina um pensamento, em alguns instantes vem outro. A nossa ideia com a prática de meditação, além de aceitar esses pensamentos que vêm, sem julgamentos, sem criar diálogos, sem aumentar a tagarelice mental, é a gente ganhar mais espaço entre esses pensamentos. E você vai relaxando a sua respiração, deixando a sua respiração mais lenta, mais tranquila, permitindo que esses pensamentos também pacifiquem, fiquem mais lentos, diminuam,
desacelerando, aceleração da mente e do corpo. Vamos passar alguns minutos em silêncio, olhando para esse ponto.
aí, meus queridos, vocês querem perguntar alguma coisa, contribuir com as suas ideias? Fique à vontade para mandar perguntas, sentimentos, sensações. Às vezes você sentiu alguma sensação física nesse momento. Cal, foram muitas participações hoje, especialmente durante a leitura do livro, que está fixado aí, pessoal. Vocês podem ver o nome do livro e o título, o nome da autora. O Paulo disse que vai rever esse vídeo várias vezes. Micheline também participou bastante, falou que vai comprar esse livro, agradeceu. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. Ela Me comentou que ajuda abandonar as muito. expectativas e não se importar com a opinião do outro. Sabrina também participou muito. Ei, Sabrina! Ela disse que é uma oportunidade de melhorarmos nisso na quarentena. Diana comentou que a solidão refrescante é mesmo um desafio. O nome é ótimo, né? Mas é um desafio. A gente vai tentar manter essa solidão refrescante pra realmente traga um bálsamo, né, pra gente. Isso. Não sei se estou pronunciando correto, mas Elia IEE agradeceu e disse que adorou a leitura, que é muito importante. A Eliana disse que também vai querer rever esse vídeo. Ai, que bom, gente. E a Micheline está pedindo para você tirar uma dúvida: por que meditar de olho aberto? Micheline, olha, essa recomendação, né? Essa recomendação é do Lama Padmasambhava, que é uma lama budista. E é uma forma de você manter a atenção. Em todo lugar que você vai, você tá de olho aberto. E às vezes, os momentos que você mais precisa da meditação, né? Desse estado mental, né? É quando você está com o olho aberto. Então, você acaba treinando para que esses momentos onde você precisa lidar no cotidiano, você tenha essa compreensão dos pensamentos, dos sentimentos, não deixar que esses pensamentos te arraste, porque é justamente isso que causa muitas ações negativas, né? Às vezes é um pensamento destrutivo, aí você, aquela coisa, né, partir para cima, né, quer discutir, então um pensamento de tristeza, né? Que às vezes um pensamento de tristeza leva você, sei lá, para o alcoolismo, né? Para as drogas. Então é você ter atenção, manter a atenção mesmo, porque o olho aberto ele vai te trazer essa lembrança, né? De que dá atenção. Então, por exemplo, eu estou treinando aqui com o olho aberto, mas já daqui a pouco eu vou lavar uma louça. Então eu vou estar com os olhos abertos quando eu estou lavando a louça. Então eu já levo essa compreensão da presença, né? Tento lavar essa louça de uma forma mais atenta, sem distrações, concentrado naquele momento. Assim como comer, por exemplo. As pessoas estão postando memes em relação gordofóbicos em relação a esse momento que a gente está, né, de comer, e muitas vezes a ansiedade acaba trazendo essa coisa de comer muito. Uma solução, meditação. Você observa o que você está comendo, sabe? Você se alimenta realmente, alimenta seu espírito, alimenta sua necessidade daquilo, daquelas vitaminas, aquelas proteínas, do carboidrato, daquela energia que a comida vai lhe trazer. Então, come devagar, aprecia a comida. E até uma coisa que a gente tem feito bem recentemente, agradece antes, sabe? Agradece. Antes de comer, agradece Imagina quantas pessoas estiveram envolvidas para que aquela comida chegue no seu prato. Desde os produtores, né? Até as pessoas que fizeram transporte, as pessoas que revenderam, a pessoa que lhe atendeu no supermercado quando você fez o pagamento, até chegar na sua casa. Olha quanta gente esteve envolvida nisso. Então agradece, sabe? Esse é o estado meditativo que a gente precisa cultivar. A meditação ela não acontece, é como o yoga. O yoga ele não acontece só na hora do tapetinho. O yoga é uma prática diária, 24 horas. Você não dizer, eu pratico yoga uma vez por semana. Não, então você está fazendo errado. Você está fazendo atividade física, ginástica. A gente faz yoga todo dia, toda hora, 24 horas. É nossos pensamentos. Nossos pensamentos é uma forma de fazer yoga, né? Então a meditação é uma ferramenta importantíssima. Então é uma das recomendações de olho fechado. De olho aberto. Pode fazer de olho fechado?
pode, mas a dificuldade do olho fechado é que você se distrai mais e você não perdura muito com aquela sensação, né? É uma sensação que você, às vezes com o olho fechado, você só se restringe àquele momento mesmo, né? Do relaxamento. E é isso. Espero que eu Valkyria, tenha respondido. foi ótimo. Para mim foi ótimo. Amei essa reflexão, Valkyria tá falando. Quando entendermos que a melhor companhia somos nós mesmos, a solidão se torna nossa aliada para nos acolhermos e nos amarmos cada vez mais. Ai, que bom, Valkyrie. Amei. A Sabrina falou que o objetivo é alcançar a solidão refrescante. Exatamente. Vamos manter esse conceito. Eu amei essa... Porque eu tenho uma pessoa já me emprestou esse livro e aí eu comprei depois, li e reli. Aí eu tô nessa e quando a solidão refrescante nunca fez tanto sentido quanto agora, né? E aí eu retomando a leitura desse livro, bateu na solidão refrescante e disse, uau, esse conceito é maravilhoso. E são as palavras também, a forma como você lida. Essa é a história do bom humor, né? De você lidar com a solidão de uma forma bem-humorada, refrescante. Refrescante. Eu estou agora numa solidão refrescante. Coloca pra gente aí rapidamente que o nosso tempo está esgotando. Se vocês gostaram dessa experiência de leitura de livro, se vocês querem ver isso mais também nas lives, porque a quarentena é longa, então a gente vai ter que diversificar. Teremos tempo, gente. Temos tempo. A Eliana está perguntando se é fácil adquirir esse livro. Será se ele tem e-book? Olha, Eliana, eu não sei te falar se ele tem e-book, mas provavelmente tenha. Mas aí é algo, talvez na Amazon você consegue encontrá-lo. Eu comprei o físico na Amazon, né? Mas eu acho que deve ter e-book sim, pela Amazon, né? Geralmente eles têm, né? Eles têm o Kindle, né? Que é deles também, então provavelmente deve ter. Ó, chegaram os feedbacks, muita gente dizendo que gostou muito da experiência da leitura do livro. Gratidão, meus queridos. Eu acho que vão render outros capítulos, calma. Que bom, gente. Pois é isso. Então, até o nosso próximo encontro. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa prática. E nos saudamos. Namastê. Namastê. Gratidão.